que tinha tanta gente no deserto? Porque o deserto era um caminho de rota. Jerusalém, quando eu saio de Jerusalém, para eu chegar na Galileia, no Mar Morto, eu preciso fazer essa trajetória. Jesus, ele saía da Galileia e ia para Jerusalém, ele passava pelo deserto da Judéia. Então, era um caminho de passagem. E no deserto, todo mundo ansiava por chegar lá em Jericó, né? Que Jericó é um oásis. Então, era um lugar movimentado. Primeiro, porque era uma rota de comércio. Você lembra da passagem do bom samaritano? É isso aí. Ele saiu de Jerusalém com a sua mercadoria e ele estava indo para Jericó. Então, ele era uma rota comercial, era um local onde estava cheio de pastores, a fronteira com Belém. Nossa, não era só Davi que pastoreava com suas ovelhas, né? Levava suas ovelhas a pastorear no deserto. Eram muitos pastores, porque Belém fazia fronteira também com o deserto da Judéia. Então, ali foi um ponto de encontro. Eles ouviram falar, talvez, porque a Bíblia não relata, talvez eles tenham ouvido falar da perseguição de Saul e que Davi estava escondido no deserto. O que ligou aqueles 400 homens a Davi não foi o poder de Davi, porque Davi não era rei. Ele era um genro de Saul, ainda perseguido pelo próprio sogro. Então ele era uma pessoa. Quem era Davi? Davi era um homem falido. Era um homem sem dinheiro, pelo contrário, perseguido, era um homem sem dinheiro, sem poder, e estava sem trono, sem nada. Então, o que uniu esses homens foi a dor de Davi. Eles falaram, bom, Davi está sofrendo que nem a gente sofre. Por que eu digo sofrer? Vamos ler 2 Samuel 23? Então, em 2 Samuel 23, está escrito, deixa eu ver aqui, peraí. Ai, desculpa, gente. 1 Samuel, vixe, não sei de onde eu tirei 2 Samuel. 1 Samuel 22. Esquece, deleta. Acho que é muita gravação na minha cabeça. O que está escrito aqui? Davi se esconde em Adulão, em Moabe. Versículo 1. Davi saiu daquele lugar, se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade e que tinham dívida e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens, que depois aumentou para 600. Então, o que uniu esses homens? A dor. Nenhum deles, nem Davi era rei e nem eles eram valentes, nem eles eram guerreiros. Ninguém esperava isso deles. Todo mundo achava que a vida deles já tinha acabado, até eles mesmos. Então, primeira lição que a gente recebe aqui de Davi com seus guerreiros. O cenário desfavorável da sua vida não indica que você está no fim de linha. Ao contrário, você está numa caminhada. Gente, peraí, deixa eu só arrumar o telefone que está pegando no som. Pronto. Melhorou o som? Estava apertando um botão errado aí. Tá tudo bem? Me fala aí. Fortaleza, né? Bênção. Só me diz se está tudo bem o som para eu continuar. Alguém me fala e aí eu continuo. Agora sim, deu certo. Tá. Mas antes, vocês me ouviram? Só me fala isso. Vocês me ouviram? Eu vi que estava dando aqui uma interferência. Ah, então tá bom. Bom, então, primeira lição: cenário desfavorável não é o fim de linha. Estes homens, eles se juntaram a Davi sem grandes expectativas, mas o céu tinha grandes expectativas. Deus amava o coração de Davi, Deus amava o coração desses homens, da mesma forma que Deus ama o teu coração. Você está aqui gastando o teu tempo numa live falando de Deus. Então, isso alegra o coração de Deus. E isso significa que a primeira lição, algo grande pode acontecer, mesmo com um cenário desfavorável. Essa é a primeira lição que a gente pega. Neste ambiente de guerreiros de Davi, depois
Em segunda agora sim, por isso que eu confundi tudo, tá, desculpa. Então, em 2 Samuel agora, 2 Samuel 23, logo em seguida, 2 Samuel logo depois, né, você encontra o quê? Em 2 Samuel 23, agora vamos lá. Está escrito a partir do versículo 8, uma lista de valentes de Davi. E aqui está falando uma lista, primeiro cenário você já aprendeu, tá? O cenário desfavorável não é o fim de linha na tua vida, porque Deus ama esses cenários para que a sua glória possa resplandecer. Segunda lição com homens de fé, e lá está Davi no meio deles. Ele tinha um grupo que começou a ser chamado de valentes de Davi. Homens que se destacaram durante a trajetória. Agora Davi não está mais no deserto, Davi já está no palácio, você já saiu até de 1 Samuel, você já está em 2 Samuel, Davi já passou 13 anos no deserto, agora ele já tem um cenário favorável, mas com muitos problemas. O cenário favorável é uma casa bonita, palácio, poder, riqueza. No entanto, o dinheiro, uma casa bonita, não é isso que vai dizer que você não vai ter mais problema na vida. O problema chega na casa do rico e chega na casa do pobre. O problema chega na casa daquele que tem poder e na casa daquele que não tem poder. A mesma coisa é a enfermidade. Então, nós já estamos em outro cenário. Davi agora tem um grupo de homens chamado valentes de Davi. Segunda lição, agora nós vamos aprender com um dos valentes de Davi. Este valente de Davi se chama Samá. Ele está aqui em 2 Samuel, capítulo 23, que é o que estava na minha mente antes, desculpa eu ter antecipado. Está escrito no versículo 11. Depois dele, que vai falar de um outro, que eu vou falar dele, mas eu preferi começar por Samá. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Elei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A segunda lição que nós temos que aprender, tem vários subitens na segunda lição, que nós precisamos ter a fé como de Samá e o amor de Samá. Por que eu digo o amor? Porque ele podia ter falado, bom, eu tenho coragem, eu sou um guerreiro, eu vou defender só esse pedacinho aqui e vou levar essas lentilhas para minha casa. Esse povo que fugiu, eles que cada um lute por si. Mas não, sabe, Samá, ele tinha amor, ele olhou para aquele povo, ele ao invés de, ele teve compaixão. Ele falou, bom, eu tenho coragem, eles têm medo, o medo está dominando, mas eu tenho amor, tenho compaixão, então eu vou guerrear por todos, não só por mim. Então, quando Samá se colocou no meio do campo para defender, e ele não foi só por ele, foi por todos, a segunda lição que você pode aprender é que diante de um roubo, porque os filisteus eram um roubo. É claro que Samá se inspirou no chefe dele, né? Que é Davi. Bom, se Davi enfrentou um Golias, eu posso enfrentar esses filisteus. Esses filisteus nem são gigantes, eu posso porque Deus está comigo. Você viu que terminou, Deus deu grande livramento. Então, qual é a segunda lição? Deus dá grande livramento para aqueles que têm grande fé e grande medida de amor. Porque ele não pensou só nele. Quando você se levanta para de olhar, você que é casado, para de olhar para o seu cônjuge, mas ele não faz nada ou ela não faz nada. E quando você se levanta em favor da tua casa, a despeito você vai ver grande livramento. Mas enquanto um estiver jogando a culpa para o outro, nada vai acontecer. É porque ele não ora, ou é porque ela não vai na igreja. Não, levanta você, defende o seu campo de lentilha. A segunda lição então é essa. Para quem tem grande fé, grande amor e olhos postos no céu, vai viver grandes livramentos, como Samá viveu.
ele viveu livramento, restituição, tudo ia ser perdido, tudo ia ser roubado. Então ele viveu grande restituição.